Então, há a questão da autorização dos produtos e substâncias para utilização na produção biológica. Todas as substâncias, dizer que o regulamento tem para todas as substâncias que possam ser utilizadas têm que estar devidamente autorizadas e só o poderão ser se tiverem na sua base o facto de serem essenciais. Isto é um ponto fulcral que terão que ser imprescindíveis para poderem ser numa produção sustentável e para poderem ser utilizadas. Terão que ter uma origem vegetal, animal, microbiana, mineral ou proveniente de algas. Não há autorização para outro tipo de substâncias. E tem que ser, ou seja, não pode haver alternativas biológicas para o fim a que se destinam. Caso contrário, elas nunca farão parte dessa lista destas substâncias autorizadas. Terão que ser também essenciais para desenvolver ou manter a fertilidade do solo. Também a questão da parte animal. É importante preservar a saúde e também o bem-estar, ou seja, as substâncias que possam ser autorizadas têm em conta o bem-estar, no sentido de que os animais têm que ser garantida a qualidade de vida dos animais e a sua saúde e as questões sanitárias. Dizer já que as questões fitossanitárias, questões que estejam relacionadas com problemas fitossanitários ou problemas ligados às doenças dos animais, se sobrepõem, ou seja, essa legislação faz com que, se for emitido, estou-me a lembrar a questão da gripe das aves, quando são emitidos avisos, todas essas orientações se sobrepõem ao regulamento, sendo que terão, obviamente, consequências naquilo que é a definição do estatuto final do animal, ou se pode ou não ser comercializado como produto biológico. A utilização das substâncias na produção biológica constam daquilo que é o artigo 24º do Regulamento da Produção Biológica, que é o 2018-848, define este artigo que todas essas substâncias, como já disse, têm que ser autorizadas pela Comissão e todas, sem exceção, têm que estar publicadas em listas. Estas listas estão organizadas por fins, os fins a que se destinam. Assim sendo, estão publicadas em regulamento as listas das substâncias ativas, a lista dos fertilizantes, a das matérias-primas não biológicas para a alimentação animal, de origem vegetal ou animal, provenientes de algas ou leveduras, como matéria-prima para a alimentação animal, de origem microbiana ou mineral. E também as listas de aditivos para a alimentação animal e auxiliares tecnológicos. Também a lista de produtos de limpeza e desinfecção, sendo que esta lista está ainda em construção. O estando em construção quer dizer que ainda não está publicada, o que quer dizer que não significa que se possa utilizar. Portanto, teremos que ver caso a caso. A Comissão autoriza também para a produção de géneros alimentícios biológicos transformados ou leveduras para serem utilizadas como géneros alimentícios, listas de aditivos alimentares e auxiliares tecnológicos, lista de ingredientes agrícolas não biológicos para géneros alimentícios biológicos transformados e auxiliares tecnológicos para a produção de leveduras. Como estão a perceber, isto é uma lista com alguma complexidade, mas que nos parece que está devidamente organizada. Eu acho que é muito fácil de consulta, como já veremos à frente.
Estas listas não é suposto serem estáticas, portanto, são listas que estão em contínua discussão entre os Estados-membros e a Comissão Europeia, e compete ao Estado-membro propor, sempre que pretenda que a lista tenha que sofrer um aditamento, ou que tenha que ser retirada alguma das substâncias que lá consta. Tem que ser sempre via comissão, tem que ser comunicado oficialmente à comissão, e tal, a inclusão ou a retirada tem que ser devidamente justificada e que seja publicitada, ou seja, isto passa por discussões ao nível de um grupo de peritos da comissão que faz a análise científica e que depois faz uma proposta à comissão para alteração do regulamento. Como vos disse, isto é algo bastante dinâmico, imaginando, tendo em conta, como já perceberam, a quantidade de número de diferentes listas que existem, e abarcando toda a produção biológica, estamos a falar de umas largas dezenas de substâncias que estão em contínua análise, em contínua dinâmica, digamos assim. Existe um regulamento de execução que vem dar resposta ao mencionado artigo 24 do regulamento base, que é o 2018-848, que é o regulamento de execução 2021-1165 e que autoriza a utilização de determinados produtos e substâncias na produção biológica e que estabelece as respectivas listas. Portanto, este é um regulamento muitas vezes referido por nós, quando recebemos questões, há uma grande maioria há um grande número de questões que se prendem com a utilização de substâncias e é aqui que está a fundamentação. Portanto, este regulamento, e agora deixem-me partilhar o regulamento. Este regulamento tem, então, produção, como é óbvio, e depois está organizado pela lista, pelos capítulos que referi atrás, e que começa por indicar do que é que estamos a falar para cada um dos grandes grupos, e no seu anexo, portanto, tem depois um anexo que vai listar as substâncias. Por exemplo, para as substâncias ativas que possam estar em produtos fitofarmacêuticos autorizados, porque existem, também iremos falar, existem produtos fitofarmacêuticos autorizados para a produção biológica, o regulamento vai ao detalhe de separar por substâncias base, dizendo substâncias base, substâncias ativas de baixo risco, micro-organismo, substâncias ativas não integradas nas anteriormente mencionadas. Se formos depois, por exemplo, quando lemos por exemplo, aqui, fosfato diamónico, está autorizado, mas referindo que tem limites, ou seja, só pode sim ser autorizado, mas apenas em armadilhas. Por exemplo, laminarina é uma substância autorizada, mas cujas algas têm que provir de aquicultura biológica ou serem colhidas com a sustentabilidade. No que diz respeito a feromonas, apenas em armadilhas e distribuidores, coloca-se a questão, porque isto também já foi levantado, depois entramos aqui em detalhes, que é o que é um distribuidor. Portanto, há um regulamento ligado à aplicação de produtos fitofarmacêuticos e que detalha, inclusive, o que é um distribuidor. Portanto, ao usar uma feromona, o agricultor biológico tem que ter atenção, sim senhora, pode utilizá-la em armadilhas, mas que quando a intenção é utilizá-la, aplicá-la com um distribuidor, terá que perceber
garantir que o distribuidor corresponde àquilo que é o entendimento do regulamento dos aplicadores, dos equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Por exemplo, temos aqui uma série de substâncias, óleos de colza, que é utilizados, exceto com herbicidas. Pronto, isto para dizer que este regulamento, e seguindo, não vale a pena também estendermos muito por aqui, que menciona, por exemplo, quais são as matérias-primas, os produtos e substâncias para serem utilizados como alimentos para os animais. Ou seja, este é o regulamento 1165, o que importa aqui é referir que é neste 1165 que nós vamos poder encontrar todas as substâncias. Eu queria aqui só fazer um exercício de localizar o cobre. Peço desculpa só para vermos, porque é uma questão que também sofreu uma alteração. Cobre. Portanto, o cobre está autorizada a aplicação de cobre, de hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre, óxido de cobre, cal de bordaleza ou sulfato de cobre tribásico. Mas nos termos do regulamento 540/2011, em que só podem ser autorizadas utilizações que resultem numa aplicação de, no máximo, de 28 kg de cobre num período de 7 anos. Não sei se têm presente, se alguns dos presentes no webinar, no passado aplicou cobre nas suas explorações, mas no anterior regulamento era solicitado que fosse feito um pedido de derrogação à DGADRE, havia uma comunicação à DGADRE. Atualmente isso já não é necessário, estão limitados às quantidades referidas no regulamento, sendo que depois compete ao organismo de controlo assegurar que, de acordo com os registros e as evidências que são apresentadas pelo agricultor, que estas quantidades para os 7 anos, os 28 kg, não são excedidos. Detalhando a questão dos produtos fitofarmacêuticos autorizados, e porque muitos destes aspectos se cruzam, do regulamento se cruza com a competência de diferentes entidades. No caso dos produtos fitofarmacêuticos em geral, onde se incluem aqueles que podem ser utilizados em agricultura biológica, é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária a entidade que é responsável pela autorização e pelo controle destes produtos serem autorizar o âmbito da aplicação. Portanto, é uma competência exclusiva da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que num processo de pedido de autorização de venda, o processo de homologação, analisará se esse produto pode ou não, se está ou não, e revendo, analisando à luz do regulamento da produção biológica, se esse produto fitofarmacêutico pode ou não ser utilizado em agricultura biológica. Portanto, isto o que é que quer dizer? Que o agricultor, ao entrar no site da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, ao consultar o CIFID, muitos de vós conhecem, o CIFID é uma base de dados, é o Sistema de Gestão das Autorizações dos Produtos Fitofarmacêuticos. Ao entrarmos neste site, na página do CIFITO, e se formos pesquisar as autorizações de venda em vigor, aquilo que encontramos e será por aqui, não precisamos sequer de estar
registados, ao consultarmos as autorizações de venda atualmente em vigor, existe um separador que se diz isto, PFMPB, ou seja, produto fitofarmacêutico para ser utilizado em produção biológica. Se fizermos aqui uma consulta dizendo que sim, ou seja, ele terá que poder ser usado em agricultura biológica, aquilo que o sistema nos devolve, obviamente poderemos também fazer a consulta pelo nome, eu acho que esse que está organizado por substância ativa e por nome comercial. Aquilo que temos é o conjunto de produtos fitofarmacêuticos, que estão aqui organizados por nome comercial, que têm autorização de venda. Cá temos o cobre, enxofre e isso que acabamos por ter. Ou seja, está o tipo de formulação, a função, as frases são as frases de segurança. Peço desculpa ter carregado, não era isto. E a data de autorização. Portanto, é através do site da DGAV e da consulta deste base de dados, fazendo o filtro da produção biológica, que podemos aceder a todas as substâncias autorizadas. Estas, obviamente que, como disse e repito, têm que ser concordantes com, só podem entrar nesta lista se cumprirem o que diz o regulamento. Voltando à questão dos distribuidores. Esta foi uma questão levantada, uma vez que há uns tempos, porque um Estado-membro tinha percebido, e fomos contactados por um outro Estado-membro, que nós teríamos aqui um entendimento, que havia um entendimento de uma substância cujo distribuidor não correspondia, poderia não corresponder àquilo que diz o regulamento. Portanto, isso é uma questão, é um exemplo, e é uma questão que nesta altura está a ser analisada por nós, que irá ser analisada por nós junto da Comissão, no sentido de pedirmos esclarecimento. Isto para dizer que muitas vezes que isto são sistemas dinâmicos e que há troca de cooperação entre os Estados-membros e a Comissão, no sentido de todo o espaço da União Europeia ter a aplicação das mesmas regras. No que diz respeito às matérias fertilizantes e que podem ser aplicadas, esta é uma matéria que cai sobre a responsabilidade não há uma lista de matérias fertilizantes no regulamento, e o que diz é que tem que cumprir o regulamento da produção biológica e a sua colocação no mercado. Neste caso, a entidade responsável pela colocação no mercado é a Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, sendo que todas aquelas matérias fertilizantes que estão marcadas como CE em livre comércio e podem ser utilizadas em todo o espaço da União, mas depois temos aquelas que são as matérias fertilizantes não harmonizadas. Portanto, começando pelas harmonizadas e para estas, consultando o site da Direção-Geral das Atividades Económicas, no separador das matérias fertilizantes, há aqui um conjunto de informação, e isto porque muitas vezes também há muitas dúvidas relativamente a esta matéria, e até dúvidas, inclusive, a quem coloca as matérias fertilizantes no mercado. Esta questão muitas vezes tem alguma complexidade, sendo que é aqui descrito quais são as regras para a colocação de matérias fertilizantes quando elas não são harmonizadas, ou seja, quando não têm a tal referência CE. E como é que isto funciona?
dizer que existem regras para aquilo que é o reconhecimento mútuo, que resulta da aplicação de um regulamento, e que para essas não há necessidade, também para estas não há necessidade de serem listadas as que estão autorizadas. Isto para dizer que para aquelas matérias que não são harmonizadas, ou seja, que não são matérias CE, são sujeitas a um processo de reconhecimento. Esse processo de reconhecimento passa em paralelo entre a DGADRA, ou seja, enviada à DGADRA, mas pressupõe que já tenha sido autorizado pela DGAI na Direção-Geral das Atividades Económicas, e decorre com o apoio técnico, se é dado um parecer, do INIAF, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, uma vez que eles são, para as matérias fertilizantes, a entidade competente. Estas matérias fertilizantes não autorizadas estão validadas para serem utilizadas na produção biológica. Estão no nosso site, nós atualizamos a lista com bastante frequência, sendo que a lista que está atualmente disponível é de janeiro de 2023, e aqui estão todas as matérias não harmonizadas que podem ser comercializadas, podem para serem utilizadas na produção